Tenho certeza absoluta que vocês vão sair certamente encantados. Muita gente conhecida, um grupo de pessoas queridas, amigos. Olha só. Opa, olha quem está aqui. Entrou. Oi. Boa tarde. Oi, Tudo Cláudio, bem? boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bem. É um Privilégio estar aqui, prazer. obrigado. Prazer é meu. Imagina. Tá, eu vou dizer para você o seguinte, a gente conversou essa semana, né? E eu acho que é um momento muito especial na minha vida, né? Amanhã eu completo 60 anos. E hoje, o maior presente que eu tenho é poder entrevistar uma pessoa que, apesar de ser bem mais jovem do que eu, é alguém que serve como uma referência para mim. E é um prazer quando a gente pode ter alguém mais jovem que, no fundo, nos ajuda e dá suporte, exemplifica, e essa pessoa é você, meu querido amigo e irmão Sidney. Sidney Kleiner, ele é um cirurgião, ele é filho do Henrique e da Rosalie, ele é um médico formado pela Universidade de São Paulo, e ele é nada mais, nada menos do que um profissional, desde a sua época de aluno, brilhante. Foi admitido na Universidade de São Paulo, que é hoje a terceira melhor faculdade do Brasil de medicina, né? Em primeiro lugar, né? E fora isso, sempre foi uma pessoa especial que eu conheci muito da minha juventude. Bem-vindo, muito bem-vindo, querido Sidney. E eu quero começar justamente por onde a gente começa a nossa relação. Tá? Eu queria que você contasse um pouquinho da tua juventude, da época que a gente se encontrava na Hebraica, você nos grupos de danças. Eu já era cartola naquela época, nunca tive muita habilidade, né? E eu quero que você conte para mim o quanto aquela vida comunitária, primeiro na Hebraica, nos grupos de danças, departamento de juventude, e depois você foi um atleta também na Universidade de São Paulo. E a gente sabe que isso faz muita diferença no contexto da formação de um ser humano, de um profissional, de um homem. Conta para nós um pouquinho disso, o que isso agregou para você hoje, esse grande cirurgião e o presidente do nosso hospital. Bom, Cláudio, primeiro dizer que apesar de nós nos encontrarmos e nos falarmos todos os dias, aqui é um prazer estar com você, com as pessoas que gostam de você, que gostam da gente, que estão aqui acompanhando, e dizer que aquilo que eu vou falar, um determinado momento, você acaba entrando como um verdadeiro exemplo, um modelo, e que durante a minha participação dentro do Einstein, um grande inspirador para aquilo que eu escolhi e para aquilo que eu segui até chegar hoje no cargo onde eu estou. E eu agradeço suas palavras, porque são palavras que, se a gente descontar tudo que da nossa relação, eu acho que grande parte delas é por conta da relação que a gente tem de um verdadeiro irmão mais velho, assim que eu te considero e assim como você, eu encaro aí a nossa relação. Bom, em primeiro lugar, antes mesmo da minha juventude na Hebraica, eu já participava lá além de escola de esportes, mas com 11 anos eu passei a ser um jogador, um atleta do time de basquete da Hebraica. E se o assunto aqui também é liderança, grande parte da nossa liderança ela é formada na hora que a gente trabalha ou se diverte ou se entretém em grupos, né? Um grupo é um grande laboratório para a nossa liderança. E assim como nas danças, né? E aí a gente se conheceu com você como diretor da juventude, inclusive para quem está nos acompanhando no Zoom, eu achei aqui uma imagem que está aqui, ó. Você como diretor em 1984, um diretor de juventude recebendo troféus na Hebraica, isso que eu queria mostrar. Infelizmente, depois eu vou colocar no meu stories do Instagram, mas para quem está nos acompanhando no Zoom, essa aqui é uma imagem e que é um filme do Cláudio recebendo com seus 23 anos e eu com 16 anos participando dos festivais de dança na Hebraica. E talvez essa relação, você já como diretor de juventude, também funcionando com outra formação de líderes, porque qualquer movimento de juventude acaba sendo também uma verdadeira escola para a formação de liderança. E eu convivi na escola, no Colégio Bialik, onde eu estudei desde que eu tinha 3 anos de idade até me formar na escola e entrar na faculdade, na Universidade de São Paulo, e sempre dividindo o tempo entre a faculdade, o tempo entre as danças da Hebraica, dança folclórica que fez a gente viajar para um monte de festivais aqui na América Latina,
fazia a gente realmente viver muito intensamente aquela forma que eu escolhi para judaísmo, com o sonho de trabalhar no Hospital Albert Einstein assim que eu me formasse. Agora, você foi falando e passaram pela minha cabeça algumas figuras, né? Em primeiro lugar, eu vi a sua mãe até tá aqui sinalizando, está aqui assistindo a gente, mas a primeira pessoa que passou foi seu pai, o Henrique, né? Que é um médico pediatra e eu conheci, inclusive, até por laços, ligações com familiares meus, né? Depois eu lembrei muito do professor Pinotti, né? De quem você sempre fala, você comenta muito dele. Impossível também deixar passar batido os seus avós, né? Um que eu conheço, que é o Zeider, né? Que é mais próximo, né? O outro que você conta com muito carinho, o pai do seu pai. E também não queria deixar passar em branco o Maurício Shapiro, que foi uma fonte de inspiração na tua vida, né? Conta um pouco a respeito da importância do convívio com pessoas que possam estar sistematicamente incorporando valores, nos ajudando a buscar um espírito missionário. Conta um pouquinho dessas relações para mim. Bom, eu sempre, durante a minha vida, a gente acaba se espelhando em modelos, né? Em líderes, em exemplos, e a minha própria paixão pela medicina, ela acaba acontecendo quando meu pai ia atender chamado em casa e aí eu fazia questão de ir com ele até com uma forma de convívio e via o quanto era satisfazia você fazer o bem, tratar de uma criança, mas pediatria nunca foi minha paixão. Eu confesso que tentei gostar de pediatria, a cada estágio que eu passava na faculdade eu odiava mais. E o Maurício Shapiro, que eu tinha como um verdadeiro tio, ele era um cirurgião do aparelho digestivo, bastante presente no Hospital Albert Einstein, e eu acabei tendo ele como modelo. Infelizmente, ele nos deixou no ano que eu prestava vestibular, mas foi um grande modelo para que eu fizesse também cirurgia e, posteriormente, cirurgia do aparelho digestivo. Na faculdade, mais na residência, eu trabalhei muito de perto com o professor Henrique Walter Pinotti, que foi outro modelo inspirador, um líder nato do setor de gastrocirurgia da Universidade de São Paulo. Pérolas que eu guardo dele, frases até hoje, e que exemplificam vivências que a gente tem. Eu conto para você diariamente, né, algumas passagens que ficam até hoje na nossa memória. E esse conjunto de pessoas que servem como modelo também dentro do nosso hospital acabaram acontecendo. Inicialmente, quando eu ainda menino, eu comecei a frequentar o Einstein há 27 anos, eu tinha praticamente 25 anos entrando em cirurgias com outras equipes, via o Dr. Fer passando, e com a liderança onde você já fazia parte da diretoria, do Dr. Brant, também serviu para mim como um verdadeiro exemplo. Não que eu tivesse uma grande ambição naquele momento, eu queria mais fazer mais pelo nosso hospital, mais como uma representação importante da comunidade judaica, e as coisas foram acontecendo e cada vez mais, desde 2006, quando nós nos encontramos, eu me lembro muito bem, caminhando umas 6 da manhã, que naquela época você também acordava muito cedo, mais do que hoje, mas naquela vez, às 6 da manhã, a gente estava indo para a academia do hospital e você falou, você não quer participar um pouquinho mais da nossa diretoria? Eu falei, quero sim, porque eu já participava como voluntário em 8 comissões voluntárias da diretoria clínica. E foi aí que foi despertando cada vez mais aí a vontade de representação, a vontade de exercer o papel de liderança, a parte da minha prática de cirurgia que eu sou apaixonado. Cuidar de paciente, operar, fazer consultório, mas são essas pessoas e você, entre elas, são aqueles líderes que nos inspiram ao longo da vida. Olha, a Ida Schmalmer registrou lá, viu? Que o É, Henrique está assistindo também. Você assistiu, percebeu? Ele está eu aqui, vi, nós eu vi. falamos dele, né? E quando a gente fala a questão da, sabe, nossa, do convívio de família, né? Eu queria talvez entrar um pouquinho, sabe, mesmo que superficialmente, a gente não pode deixar de falar do que representa a Meire na tua vida, né? E na nossa vida, né? Superficialmente, não, Ela é né? uma. A gente, na verdade, quer dizer, a Meire é uma pessoa especial, querida, né? E o Tommy, a maneira como você trata a Nai, e toda a relação, né? Fala um pouquinho da família, os meus filhos que te adoram, que mandam mensagens para você de toda a natureza, né? Mandam os WhatsApps, né? Conta um pouquinho a importância de a gente, como médico, se apaixonar e trabalhar pela medicina, né? E a gente vê que muita gente faz isso e se afasta da família, que eu considero um equívoco, né?
que você pode falar, você que tem uma família tão linda e particularmente aqui eu tenho até um viés, né? Eu gosto muito deles. Bom, em primeiro lugar, assim, grande parte das coisas que as danças folclóricas hebraicas me trouxe, além dessa formação de liderança, foi a Meire. Então, eu, quando tinha 16 anos, ainda participando do grupo de crianças da Hebraica, era o grupo de 12 a 16 anos, faltava alguém para completar 12 pares no grupo adulto, que era o grupo principal da Hebraica, o grupo Carmel. E aí eu fui convidado para fazer parte, então, como o 12º homem para fazer completar os 12 pares. E aí eu, com 16 anos, eu passei a fazer parte também do grupo Carmel e lá eu conheci a Meire. E antes, obviamente, da gente se apaixonar e de a gente ter a relação de namoro, a gente era muito, muito amigos, né? Eu me lembro direitinho, eu estava falando esses dias que no dia que antecedeu o meu vestibular, que era talvez a coisa mais importante daquele momento de adolescência, daquele ano, que foi um ano muito dedicado, que eu consegui juntar as danças com o estudo. Até cheguei uma semana na pousada do Rio Quente levando uma sacola de livrinhos do ângulo, naquele ano que tinha Semana de Israel na pousada e a gente dançava lá. Mas foi na véspera do vestibular, eu passei o dia à tarde na piscina com o pessoal, nossos amigos, e a Meire era uma delas. E no primeiro ano da faculdade foi como a gente começou a namorar, e namoramos os 6 anos da faculdade. A formatura foi minha última desculpa para não casar. Casei no primeiro ano de residência, que para todos era considerado uma loucura, né? Porque a gente não tem tempo para nada. Mas tudo que eu fiz de trabalho, de dedicação, de plantões, naquela época chegava a dar 5 plantões noturnos por semana, sempre era por conta da família, para ter um ambiente edificador em casa, para ter um exemplo para os meus filhos. A Nathalie veio logo depois de 2 anos de casado, depois de mais quase 3 anos veio o Tommy. Nós buscamos morar perto do clube, porque a identidade que eu tive com o judaísmo ela veio com uma frequência morando ao lado da hebraica, e assim foi. E a dedicação que a gente tem na medicina, ela faz sentido quando você tem um propósito para ela, obviamente, nossos pacientes, mas para a vida em família. E você, como família também, porque nós convivemos, as nossas famílias também convivem, sabem da relação que nós temos e quanto se eu sou o tio Sidão para o Fábio e Gustavo, pode ter certeza que você é o tio Cláudio para todos aqui, para os meus filhos e cunhado da Meire. Ó. Se você é meu irmão mais velho, cunhado da Meire. Mas a família, ela representa, eu acho que o Porto Seguro. A gente volta para casa feliz, a gente volta para casa fazendo planos para todo mundo. Nós estamos num momento muito alegre atualmente, nossos filhos crescendo, trabalhando, buscando seus caminhos. Então, eu acho que a família é berço, é porto seguro e faz a gente se empenhar cada vez mais para que continue a ser assim. Olha, você falou irmão mais velho, eu vou contar para todo mundo que a gente foi embarcar e um paciente virou e falou para mim que eu era teu irmão mais novo, tá? Então, já que você está provocando, vou provocar do lado de cá. E tem, olha, tanta gente querida que está assistindo a gente, sabe? Líderes da comunidade judaica, o Marcos Knobel, Daniel Bialski, Denise Eloy, tá? A Mari Cunha Bueno, cuja família Cunha Bueno Olha, tem um papel importante para nós, enfim, sabe? É muito gostoso a gente poder estar dividindo a Lilian, que foi nossa amiga comum. Para mim, sempre Kozlovski, agora era Wiesenberg. Né? Mas eu queria comentar uma coisa que para mim é emocionante. Emocionante porque você tem sido um líder impecável no Einstein. Né? E quando nós obrigado. projetamos o nosso papel e o nosso trabalho, nossa atividade, a gente tem que sempre enxergar a geração de continuidade, os sucessores. Né? As pessoas que não pensam nisso, infelizmente, elas não estão trabalhando por uma causa. Né? E eu, graças a Deus, sou muito feliz. Eu desejo a você que você tenha a mesma felicidade de ter, no meu caminho, encontrado uma pessoa com as suas qualidades, com os seus predicados. Né? E durante os últimos meses, você teve um papel, no contexto da pandemia, tanto atuando dentro do Einstein, como em nome do Einstein, pela sociedade maior, que entusiasmou a todos nós, nos orgulhou como judeus, por causa do nosso hospital, nos orgulhou como médicos, nos orgulhou como brasileiros. Conta o que foi essa batalha dioturna que você praticamente viveu o tempo todo em prol de poder trabalhar pela pandemia. Bom,
Eu tive, assim, no início da pandemia, todos nós achávamos que ela ia acabar logo, em alguns meses a gente ia se dedicar. Obviamente, o nosso trabalho, você como oftalmologista, eu como cirurgião, deixou de acontecer. Praticamente os procedimentos foram suspensos, o consultório foi suspenso, e o Einstein tinha muito, muito, muito o que fazer, porque dentro da missão do hospital, e isso eu aprendi com você e com aqueles que te antecederam na presidência, a missão é retribuir saúde. E aí estava a grande oportunidade para aquilo que nós sempre fizemos, e nos últimos anos ainda mais, colocação de tecnologia, disrupção em relação à transformação digital, a ampliação do acesso à população geral. Estava aí a grande capacidade que o Einstein tinha de fazer uma grande diferença em exercer o protagonismo. Foi aí que eu realmente, dentro desse modelo de estímulo que você falou, de estímulo aos jovens, de estímulo àqueles que estão ao nosso redor, eu me vi praticamente numa necessidade, numa obrigação de estar presente o tempo inteiro e tomar as decisões, algumas com você junto, com nossos executivos, com nossos vice-presidentes. Você citou o Marcos, está aí, foi um dos que passava diariamente, o Nelson Volosky passava 7 da manhã para me dar bom dia, e eu considero isso uma relação de amizade. Eu muitas vezes me vi sozinho na sala da presidência, e lá que a gente tomava decisões. E a dedicação, ela de fato foi imensa de todos, Cláudio. Sua também, porque você também representava nas suas colocações, na participação de eventos, aquilo que o Einstein está fazendo. E o Einstein fez muito. O Einstein, ele ampliou acesso através de telemedicina, estados do Norte, Nordeste tiveram capacitação profissional. O município de São Paulo, 1/3 das UTIs era provida pelo Einstein. 1/3 das UTIs de atendimento até hoje. O maior covidário da América Latina é nosso hospital Moisés Deutsch, no Mboimirim. Mas tudo isso, obviamente, não fui eu que fiz. Na verdade, eu usei todo aquele histórico que a nossa sociedade, graças a Deus, teve a felicidade, através da sua liderança, de empreender, e a bem da população, e fazer, de fato, um protagonismo que é reconhecido não somente na nossa comunidade, mas em todo o estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e em todo o país. E a gente vai colher bons frutos e o senso de missão cumprida, já que nós estamos lá, você já esteve e continua agora como presidente do conselho, nós estamos lá realmente para cuidar do legado que nos foi deixado e da nossa imagem. Você sabe que nós estamos sendo assistidos também pela Denise Antão, que é uma querida amiga, presidente da Unibes, a Márcia Feldon Borger, né, que eu tenho que, logicamente, elogiar porque é minha cunhada, né, mas estamos sendo assistidos por médicos, né, jovens. Tá? Eu vi aqui a Cláudia Faria, vi o Dieguinho. O Diego é um cirurgião de retina, até muito contente, trabalhamos juntos, Sérgio Araújo, né? E eu acho que para Serginho, esses médicos, né, seria importante que a gente falasse um pouco a respeito de carreiras que nós abraçamos, né? Nós dois, e aí eu me incluo nisso, nós tínhamos uma carreira acadêmica tradicional. Você tinha mestrado, você tinha toda uma perspectiva de crescimento dentro da Universidade de São Paulo. E você teve, num dado momento, que tomar uma decisão e abraçar um novo mundo, né? Um mundo que hoje é um mundo muito próximo de nós dois, né? Mas que não segue o tradicionalismo do mundo acadêmico, né? Mas, de certa forma, cria lideranças, abre espaços, né? Eu queria que você contasse um pouco para mim o que foi necessário, como é que você teve coragem para isso, porque não é fácil a gente alegar instituições de referências, eu, no caso, Escola Paulista de Medicina, você, Universidade de São Paulo, né? E abraçar um mundo, quer dizer, a insegurança. O jovem tem que comprar cenários de insegurança, o jovem tem que usar. Conta um pouco para a gente a respeito disso, como você enxerga o papel de um jovem no sentido de buscar desafios dentro da perspectiva da liderança. em primeiro lugar, eu acho que quando a nossa mente ela está voltada para um certo tipo de atividade, não adianta você querer insistir naquilo que não é a nossa intenção. Eu falei agora há pouco que eu tinha o sonho de trabalhar no Einstein, até por aqueles modelos que nós falamos, né? O Mauro Shapiro era um desses modelos. E eu me lembro muito bem, eu te contei faz alguns anos, né? Eu, enquanto R1 na UTI do HC, eu me vi obrigado a fazer um relatório para transferir um paciente que era vítima de acidente de trânsito para o Einstein. Eu caprichei naquele relatório
para que alguém visse lá no Einstein que tinha um residente dedicado e que podia e que queria de fato aparecer um pouco mais. Eu caprichei muito e te contei que recentemente eu recebi um paciente vindo do HC com uma carta sensacional de um residente e eu me vi assim o filme voltando todo para trás. O universo ele acaba conspirando. Então, quando eu era R3, a Nathalie nasceu. Eu precisava trabalhar, eu não podia ficar lá com perdão do termo, eu acho que tem uma plateia aqui que muitos são próximos, mas eu não queria ficar lá puxando o saco de chefe de serviço que tinha cargo vitalício para conseguir um espaço, uma luz no fim do túnel e poder fazer aquilo que eu faço se eu sou do time, se eu não sou do time. E aí culminou eu precisando trabalhar mais, culminou com o meu professor titular, que era o Henrique Walter Pinotti, se aposentando no ano seguinte. O grupo que foi criado naquele momento, o Serginho Araújo está aí, ele viveu comigo toda essa experiência. O grupo que fazia cirurgia laparoscópica, ele ia ser desfeito pela nova chefia. Quer dizer, eu teria que galgar todos os degraus de novo para criar um espaço que eu estava construindo e tinha defendido o mestrado lá. E aí veio a oportunidade, e essas coisas não caem do céu e também não são por acaso. O Einstein resolveu empreender e fazer a unidade avançada em Alphaville. E eu falei, pô, talvez é o que eu preciso como porta de entrada para trocar todos os meus empregos que eu tinha naquela época de pronto-socorros, de equipes, e começar a trabalhar lá no hospital. E aí foi a grande abertura de portas. Eu fui contratado em Alphaville, eu larguei o que eu tinha, eu me desliguei do Hospital das Clínicas, independente de eu tinha não concluído a carreira acadêmica com doutorado, como você mesmo diz, a carteirinha para entrar no clube, né? E nós conversamos muito disso, porque eu tinha certeza que naquele momento, eu cheio de vontade, querendo fazer muito mais pela comunidade, queria estar no Einstein, ao lado de uma medicina de ponta, eu pensei, falei, eu acho que não vale eu ficar aqui para fazer todo esse trabalho e não dar em nada, eu prefiro ir para lá, trabalhar cada vez mais, e foi o que eu acabei fazendo. E finquei minhas raízes e a partir de então eu trabalhava só no Einstein, fazia consultório lá, consultório Alphaville, dava plantão em Alphaville, plantão no Morumbi, participava voluntariamente de comissões, especialmente de prontuário, de qualidade, o que me fez me apaixonar por qualidade e o que foi visto por você, quando me alçou na posição de vice-presidente a coordenar o comitê de qualidade e me dá um grande desafio. Eu adoro o desafio. Quando você chegou para mim naquele momento e falou assim, você vai mudar o relacionamento com o corpo clínico. Nós estamos precisando disso para daqui a 20 anos. E foi aqui nós nos dedicamos, esses 20 anos se resumiram em 5 anos. E nós estamos usando dos grupos médicos assistenciais, porque você viu naquele momento uma oportunidade de que a gente deveria desenvolver mais esse relacionamento. Então, desafio, acho que cada vez mais, eu tenho certeza absoluta que é o que move a gente. E a pandemia não foi nada diferente. É um desafio de fazer mais e melhor para esse enfrentamento que ainda assola a gente e vai assolar muitos meses ainda. Você sabe que está assistindo a gente também o Jacques Terpens, o Jacques foi presidente da Hebraica, presidente Sim. do Congresso Judaico Latino-Americano, né? Ele entrou um pouquinho depois, comentei que você conheceu a Meirinha na Hebraica, ele viveu, provavelmente ele sabe bem os detalhes disso tudo, né? Mas a Lilian comenta uma coisa que é importante, que eu acho que é uma pergunta que no fundo vale para os dois, tá? Que o medo faz parte dos sentimentos humanos, né? É normal ter medo, tá? Eu diria que a gente tem um pouco de insegurança, essas coisas se misturam muito, né? E a liderança é muito solitária, Sidney, porque na hora do vamos ver, a decisão é do líder, né? Sorte do líder que ainda tem com alguém com quem possa compartilhar alguma coisa, né? Eu tive períodos de grande dificuldade, tive um antecessor muito bom, mas você sabe muito bem que até eu poder encontrar alguém com quem eu pudesse me abrir de verdade foi quando nós começamos a desenvolver as nossas caminhadas, e a gente vai falar sobre isso, tá? Mas precisa estar perto de boas companhias para superar os medos, né? Ou então buscar também, o que uma coisa independe da outra, né? Equilíbrio. Como é que você lida com o cenário de medo? Como é que você faz nos momentos de grande dificuldade? Você conversa com pessoas, você se abre, você tem muitas pessoas com quem você pode falar, você faz meditação, você enxerga na terapia, a tua leitura, como é que você lida com isso? Olha, eu escutei, até me emocionei um pouquinho aí.
Toma um se tem pouquinho de uma. água, deve ter um pouquinho de água vazando aí do teu lado, tenho certeza. Depois a gente explica para o público o porquê dessas brincadeiras, tá, gente? Alexandre Serra também está aqui assistindo a gente. Vamos Eu lá. vi, escreveu bonito. Talvez um grande exemplo de solidão a gente está vendo agora, né? Eu me vi, e eu comentava outro dia aí com a Cris, a nossa eu acho que a nossa dona do barco, né? Foi sua por 15 anos, é nossa agora, a Cristina Viana, que é nossa assistente lá. Eu comentava com ela que ela ficou em casa, trabalhando de casa no momento mais crítico da pandemia, que eu me vi naquela salinha que você conhece lá por muitos dias totalmente sozinho. E muitas vezes eu acabo usando para compartilhar pessoas que eu confio muito, pessoas que vão tentar trazer sem vieses, né, as suas opiniões. A primeira delas é em casa, é com a Meire, por mais que ela não é do ramo, ela não tem a formação, mas ela está no hospital, ela é voluntária lá há 12 anos, coordena o voluntariado, que foi uma coisa que ela fez com muito, assim, com muito carinho, até porque a gente tem a oportunidade de se encontrar, tomar um café juntos lá no dia a dia. Mas eu compartilho com algumas pessoas que eu considero amigos do coração lá dentro do hospital e da nossa vice-presidência também, e com você muito, né? Mas assim, eu escutei depois de um evento no começo do ano de um amigo bastante próximo, eu sei um verdadeiro amigo que está aqui presente. Ele me falou ele me falou assim: você tem uma característica que é difícil de encontrar. Eu falei: qual? Ele falou assim: você convive bem com intranquilidades. E eu acho que é isso. Talvez ao longo da vida eu fui aprendendo a conviver com momentos intranquilos de uma forma que, se não é tão serena aqui dentro, acaba fazendo transparecer de um modo sereno, com a certeza que isso vai se resolver de alguma forma. E a gente conversando dentro dessas caminhadas aí recentes, né? Eu nunca tinha feito para valer uma terapia. E eu achei por bem, depois desse período aí de meses de pandemia, a gente não vê final, não conhece a doença e tal, eu me vi na oportunidade de começar uma terapia, até me aconselhei com você se valia a pena, que você acha e tal. E tem sido bom. Então, eu acho que cada um de nós tem que procurar aquilo que traz serenidade para que você possa pensar, tomar decisão. Eu concordo com você, já fui colocado em várias situações onde a decisão é única e exclusivamente minha. Essa semana foi mais uma, e que acaba dando discussão e muitas vezes não é discórdia, mas a gente aprendeu a falar do dissenso, né? E o dissenso move a organização para frente. Quer dizer, é a discordância saudável que leva a gente a buscar novos modelos. Mas essas intranquilidades, elas fazem parte do nosso dia a dia. E aonde eu encontro, então, resumindo, amigos muito próximos que colocam como maior interesse o nosso bem-estar e a boa decisão daquilo que a gente compartilha, e família, principalmente família. Agora, eu já me arrisco a ouvir opinião de filhos, porque eles também têm, hoje, um papel muito grande, até porque aquilo que a gente fala, os jovens, ele acaba tendo uma visão de mundo bem diferente da nossa e acaba contribuindo. Eu estou E vendo a aqui minha mais esposa, jovens. obviamente, que acaba sendo uma terapeuta muitas vezes aqui em casa com as suas opiniões, né? Eu estou vendo aqui mais jovens falando, né? A Vivi Vola, que está aqui assistindo dos Estados Unidos, né? A Elis, que nos atende Elis, dentro do Banco Safra, nossa amiga querida, né? Almoçou conosco essa semana, né? Vimos o pessoal do Amigo H, Renata Graber, Aida, né? Todo mundo aqui para assistir você. E aí, no meio da nossa conversa, a gente tinha combinado que a gente ia falar um pouco sobre judaísmo, né? E a gente pode falar sobre religião, a gente pode falar sobre fé, né? Queria perguntar para você, o que para você é ser judeu? O que significa o judaísmo para você? O judaísmo dentro da ortodoxia, o judaísmo que você faz dentro do hospital, cuidar e a atividade comunitária. Para mim é judaísmo isso, né? O que é com ser certeza. judeu para você, Sidney? Não, primeiro que o judaísmo, eu acho que quem procurar definir judaísmo não vai conseguir nunca. Se eu contar quem estava falando de judaísmo essa semana, você vai cair da cadeira, explicando o que é judaísmo. Sabe quem? Nelson Volosky, explicando na concepção dele, com pessoas ao lado. Na verdade, o judaísmo, para mim, é o exercício daquilo que a gente constrói como uma base
sólida da construção dos nossos valores. Então, eu sou filho de uma família que tem o judaísmo no seu modo de vida. O meu avô era mais religioso, mas eu frequentei escola judaica. É de lá que eu tenho amizades que perduram até hoje. Na escola judaica, nunca frequentei outra escola, o Colégio Bialy foi a minha formação. Lá eu procurei frequentar a hebraica, quer dizer, era chegar da escola e ir para a hebraica. E dentro não da ortodoxia, mas da religião, eu procurei aquilo que melhor serviu de exemplo para mim, que não é o judaísmo mais ortodoxo, mas o meu bar mitzvah foi feito na congregação israelita paulista, eu fui de movimento juvenil, fui da Hazita Noa, o movimento de dança folclórica também é um movimento representante do judaísmo. Ou seja, o judaísmo permeia a minha vida desde que eu me entendo como gente e continua assim tendo um valor excepcional, principalmente pelos valores, principalmente por aquilo que o judaísmo fala a respeito de conhecimento. E essa semana você não estava presente, mas eu usei aquele trocadilho do Mazal, que é o lugar, o tempo com conhecimento. O judaísmo acaba nos oferecendo a oportunidade de aprender e de ensinar do exercício da liderança que foi adquirido em movimento juvenil, em grupos de dança, nos nossos amigos na escola, no esporte e no nosso hospital. Então, o judaísmo é mais do que religião, para mim é um modo de viver, não é filosofia, porque está dentro desses valores, é um modo de se relacionar. É difícil definir judaísmo. Eu não diria que é religião, mas é um modo de viver. Você sabe que apareceu aqui o Beto Blay, né? Meu primo, né? E a Eliana, minha irmã, que escreveu Meus Irmãos, se referindo a você, né? E eu me lembro que a minha mãe, né, praticamente algumas horas antes de vir a falecer, reclamou que você estava comendo pouco, te achou magro. Você deve estar lembrado disso. E o que eu Muito. quero dividir aí com você e com as pessoas que nos escutam, né, que quando as amizades são verdadeiras, quando a relação ela é inteira, a gente se apropria de fato das famílias, né? Então, o seu pai, que eu conhecia como um amigo de um primo, né? Eu gozava de ver teu pai, eu tenho vontade de beijar ele, porque é uma pessoa que é também da minha vida. Eu gosto de dividir. Ele fez aniversário, mandei uma mensagem para ele, né? Quando você conta alguma coisa do seu avô, tá? E você me contou inúmeras passagens dele, né? Eu me sentia vivendo isso, né? E vice-versa, você em relação à própria atividade, às coisas da minha família, né? Estamos citando os nossos exemplos, mas evidentemente não se restringe aos nossos mundos. Você deve ter outras relações assim, como eu também tenho. Talvez não da qualidade e da intensidade que tenho com você hoje, que considero um dos meus melhores amigos de verdade e é de fato um irmão. E você tem, na realidade, sentido isso no dia a dia e eu da sua parte. E ontem mesmo, até com um bonito presente que o Amir e você me deram pelos meus 60 anos de idade, né? Que são dois irmãos, né? Dois irmãos que a gente escolhe, né? Deus manda outros. Eu, graças a Deus, só posso agradecer. Os meus são maravilhosos, aqueles que Deus me deu. Mas certamente é muito bom a gente ter pessoas que são pessoas que a gente se irmana pelo coração, né? Eu te perguntei o que é ser judeu e eu queria perguntar agora, o que é ser um bom médico? Ser um bom médico é ser um professor? É tratar das coisas, transformar os casos em casos difíceis? É criar pânico nos pacientes para tirar proveito disso? O que é ser bom médico, Sidney? Bom, eu acho que para ser bom médico, a primeira mensagem, o primeiro valor é você pensar sobre o viés do paciente. Quer dizer, para ser bom médico, se você pensar no seu interesse ou na sua prática, o que eu vou aprender, você não está sendo bom médico. O bom médico, no meu modo de ver, é aquele que veste o sapato do paciente e vê o que ele está precisando. Quer dizer, o que é o melhor para ele? O melhor é indicar aquela cirurgia que colocaria ele em pânico, ele vai ter um infarto por causa da cirurgia que está sendo conversada, ou é acalmar, às vezes até usar uma mentirinha para que você colha o resultado de uma mentirinha no final, no sentido de não colocar uma gravidade maior. Eu acho que ser bom médico é colocar como primeiro interesse o bem-estar do seu paciente,
está disponível para quando ele precisa. Não há nenhuma dúvida que é uma profissão que você precisa de algum grau de devoção. E quem está ao seu redor precisa entender um pouco que quando a gente está preocupado, isso aconteceu várias vezes em casa. Eu chegava em casa, a Miri olha para minha cara e fala assim: o que aconteceu? Quem complicou? Ou quem está mal no hospital? Só pela face da gente. Quando a gente começou a fazer cirurgia bariátrica há quase 17 anos, 18 anos, a gente não tinha ideia de eventuais complicações, eram técnicas diferentes, novas. Eu tocava o telefone aqui em casa, eu tinha taquicardia, sudorese, de preocupação, o que possa ter acontecido. E então, assim, ser médico, eu acho que é colocar num outro plano tudo aquilo que não é interesse do paciente. O resto, Cláudio, é consequência. Você sabe que eu te perguntei isso, né, porque antes de conviver com você, né, na sua especialidade, não sei se é porque era algo distante, ou se de fato as pessoas criavam cenários, às vezes catastróficos, para coisas que você trata com tanta simplicidade, né? Eu vejo você chegar no hospital, você fala: eu tenho uma cirurgia que eu vou começar, daqui a um pouquinho nos encontramos no café, né? E coisa de 20 minutos, se eu sei o quanto você é zeloso, responsável, você não passa um caso ou um parte nobre de uma cirurgia para um assistente. Você não faz isso, né? Não. Eu te conheço, né? Você não faria. Você pode dar o cano no café, mas prejudicar a sua atividade como médico, você não faria, né? Então, eu fiz questão de perguntar para você, porque, gozado, você sempre faz questão de reforçar o conceito que você viu como eu operava miopia e como entendia de processo assistencial, e que isso ajudou você na tua prática, né? E eu, por outro lado, aprendi com você também como simplificar coisas e, de repente, não querer buscar, eu diria até, alguns buscam cenário de autopromoção. E você que é um homem simples, puxa, o destaque que você tem para a sociedade, a sua importância, cenário Covid, eu nunca vi você se fazer de importante para um paciente ou criar uma condição onde se torna um devedor. Salvei sua vida, o seu caso é um caso muito difícil, né? E isso acho que é importante, porque nós estamos vendo os jovens que estão assistindo aqui, e eu acho que eh, eles precisam acompanhar, entender que esse mundo é o nosso mundo, é um mundo muito importante no contexto de a gente seguir, na verdade, não complicando as coisas. Vi a Silvinha Tortorelli aqui, a Rosmaria Avelar, né? A Rosmaria é uma arquiteta, né? E ela escreveu que hoje, coincidentemente, é o Dia dos Irmãos. Olha que legal, Olha só. hoje é Dia dos Irmãos, né? Então é uma coincidência. A Silvinha Tortorella, que a gente conhece muito bem, ela que é muito responsável por uma série de movimentos sociais em relação às questões também de saúde, né? Eu queria te perguntar uma coisa a mais, tá? Você comenta muito e fala, e você tem hoje uma visão muito crítica a respeito de saúde no Brasil. Vamos falar de saúde no Brasil. O que falta no Brasil para a gente poder ter algo um pouco melhor do que aquilo que a gente tem? Porque parece que as coisas querem complicar, dá para o privado ajudar ainda mais a saúde, e o privado não é o privado só os sem fins lucrativos, né? Digo o privado de forma geral, quer dizer, há o que ser feito, o que você faria? Vamos imaginar que amanhã você sentou e você tem o papel e a responsabilidade de ditar políticas públicas de saúde no Brasil. Como é que você enxerga que a gente pode fazer algo melhor? Fala um pouquinho do mundo digital, o livro que a gente escreveu, conta um pouco para quem está nos assistindo. Bom, antes disso, eu queria falar que você acertou direitinho na data dessa live, né, Cláudio? Amanhã é teu aniversário, você faz 60 anos, hoje é Dia dos Irmãos. Foi acontecendo, né? Não foi de propósito tudo isso, né? Mas Certeza. eu queria reiterar que esse formato hoje do meu trabalho, uma equipe competente, cada um na sua maior expertise, realmente serviu de inspiração àquilo que você faz na oftalmologia e como grande parte das decisões do Einstein dos últimos 10 anos eram definidas no laser. E a gente pode falar que nas reuniões entre uma cirurgia e outra, e eu acompanhava, não posso fazer ainda correção de miopia, hipermetropia, mas eu sei como faz. Mas eu acho que assim, a saúde no Brasil, ela carece talvez daquilo que você me perguntou, o que precisa para ser bom médico? Então, precisa pensar em torno do paciente. O que o paciente precisa? Ele precisa acompanhar suas doenças crônicas, ele precisa prevenir que doenças novas não apareçam, ele precisa ter um ambiente de uma urgência onde ele possa ser atendido. Isso exige, de fato, uma coordenação de atendimento que, infelizmente, apesar do SUS ter caminhado muito, muito, muito em termos de atenção primária e de prevenção e promoção de doenças, promoção de saúde,
falta muito. Falta o paciente certo na porta correta, falta uma coordenação centralizada para que unidades de atenção primária possam encaminhar para hospitais de média complexidade e daí para hospitais de maior complexidade, regionalizados. E a capacidade ociosa que o setor privado tem, ela pode sim ser vendida para o público. O sistema de saúde, como você gosta de dizer, e com você eu aprendi, o sistema de saúde é um só. Então, ele é formado pelo setor suplementar e pelo setor público. Cada vez mais, e essa pandemia mostrou de fato que o que a gente está falando é verdade, cada vez mais o setor privado ele pode participar, ele pode empreender de forma muito mais rápida, ele pode tomar decisão, principalmente nas questões de gestão, de forma a não estar presa em licitações, em decisões, até pagamento, né? Nós ficamos para trás uma série de compra de insumos porque dentro do nosso Ministério de Saúde a gente não pode adiantar pagamento, tem que fazer licitação, enquanto os Estados Unidos estavam mandando avião buscar insumos lá na China. Então, assim, o setor privado ele pode, sim, se eu tenho aí um slot na tomografia de 6 exames que ela não está ocupada, eu posso vender para o setor público, eu posso fazer toda aquela iniciativa que nós tivemos com telemedicina há 8 anos atrás, fazer valer para o setor público, foi feito durante a pandemia, a nossa plataforma foi disponibilizada para mais de 30 mil médicos do SUS fazerem uso e atenderem seus pacientes em unidades básicas. A gente pode fazer a transformação digital de modo a trazer informação de Big Data, também uma competência que, infelizmente, o setor público não tem, e isso pode trabalhar em conjunto. Eu tenho aí uma grande esperança de que a lente de aumento que a pandemia pôs sobre tudo isso possa fazer, de fato, a gente enxergar a importância que tem esse tipo de trabalho conjunto, não só, como você falou, de hospitais filantrópicos, mas de toda a cadeia de saúde. E aquilo que uma determinada organização faz melhor, ela pode fazer para o público também. Quero só registrar que está aqui com a gente o Boris Baer, né? Apesar de corintiano, uma Grande pessoa corintiano. absolutamente impecável, um grande querido amigo. Nós vamos salvar a live, sim, com certeza, tá? Mas a Lilian Wiesenberg, ela falava a respeito das questões da Faculdade de Medicina e colocar alguns elementos a mais. E a nossa faculdade, realmente, ela é um orgulho para a gente, ela foi concebida dentro de uma perspectiva diferente. Menos médicos técnicos, mais médicos líderes, né? Conta um pouco da Faculdade de Medicina para as pessoas que estão escutando a gente aqui. Bom, a Faculdade de Medicina começou numa história que a gente estava junto também, né? Nós fomos assistir um concurso do nosso querido Nelson Voloski, que concorria para professor titular, e ele teve um desfecho do concurso que, obviamente, não envolveu ganhar o concurso aquele de maior conhecimento, maior currículo, maior competência. E a gente voltou, eu lembro muito bem de táxi juntos naquele dia, e você falou, isso tem que mudar. Não pode ser assim mais. A gente não pode perder esse tipo de profissional. Pelo contrário, talvez a Universidade de São Paulo estivesse fazendo um grande favor. E aí que a faculdade foi criada com um projeto pedagógico muito inovador. Você desafiou naquela época o Cláudio Schwartzman e o Nelson Voloski a buscarem modelos, e eles visitaram 22 faculdades no exterior, Cláudio, para ver modelos. Nós participamos de algumas dessas viagens, mas para trazer um modelo inovador que privilegiasse desde a seleção, e a seleção não tem ninguém que faça da mesma forma, que vai selecionar os alunos não só pela parte cognitiva, mas pelo poder de liderança, pelo aspecto ético, poder de argumentação, trabalho em equipe, aquilo que a medicina exige. E é um orgulho gigante, é um orgulho gigante. Você vê hoje o hospital permeado por alunos do segundo ano que são tutorados. Eu tenho vários alunos tutorados que 6 da manhã estão no centro cirúrgico comigo. Esse ano que já teve o internato, eu tenho internos todos os dias nas cirurgias. Aliás, você falou muito bem, você me perguntou se eu não faço o tempo principal. Essa semana eu falei que depois de mais de 20 anos eu ensinei uma interna a fechar pele de incisão em cirurgia. Eu pedi para o residente já ir preparando a outra sala e fiquei eu ensinando uma interna. Sem cabeçada, né? Sem cabeçada. Sem cabeçada. Nós temos alguns códigos que são muito nossos, tá? A gente não vai poder falar interna. em trata, tá bom?
Mas ensinando a fechar a pele. E a gente vê, então, cada vez mais um ambiente que é um ambiente que também nos desafia, porque eu não posso ir para uma cirurgia despreparado, eu não posso ir dar aula na faculdade despreparado. A gente gosta muito de falar de questões éticas e bioética, então a gente tem os eixos de compliance, que hoje nossa faculdade é a única que tem compliance na formação, aspectos éticos dessa forma. Eu participei de um debate essa semana que falava sobre a intenção de colocar compliance na formação médica. Falei, intenção? Isso está acontecendo. Aliás, eu fui convidado porque está acontecendo. E então, assim, é um privilégio gigante. Deus queira que a gente, no fim do ano que vem, tenha a primeira turma, de fato, se formando no nosso centro de ensino e pesquisa, que vai ser um marco e um legado para a cidade de São Paulo, tamanha beleza da construção que vai ser, que nos fez ir para Boston a -5 no dia 23 de dezembro de 2018 para chorar um descontinho com o arquiteto, mas que no fim vai ser algo que vai, eu acho que premiar ainda mais aquilo que a gente sonha, é que vê o nosso médico formado e líder fazendo de fato aquilo que eu estava falando atrás, fazendo com que a saúde do nosso país seja melhor. Bom, nós temos aí mais perto de 15 minutos, tenho 3 temas que ainda quero perguntar para você. Quero só registrar, a Márcia Feldon visitou a faculdade, está aqui o Spinelli também. Já que ela visitou e gostou, ela pode dar mais uma bolsa para a gente, né? Porque a faculdade precisa disso, com certeza. Amanhã você vai encontrar ela pessoalmente, você já vai pedir presencialmente para ela isso. Sidney, você tem 52, 53 anos agora. 52. 52, e eu 60, né? Amanhã, né? Se você pudesse voltar atrás, o que você faria de diferente? Acho que eu não faria nada diferente, Cláudio. Eu acho que assim, eu olho para trás e aquilo que a gente consegue hoje ter como valor e hoje executar, eu acho que ele está apoiado naquilo que a gente passou, na nossa vivência, na nossa dedicação. Eu falo assim, ninguém atua em profissão nenhuma se não gramar um pouquinho no começo. Eu falo isso para meus filhos desde que eles começaram a entrar a almejar alguma profissão. E eu não faria nada diferente. Talvez o que eu fizesse diferente era talvez escolher alguns modelos que pudessem, sei lá, me mostrar um caminho, talvez não só da medicina, mas caminhos outros que permitisse que eu, não sei, às vezes eu sinto que eu poderia ter feito algo para o meu crescimento pessoal. Talvez eu nem tivesse tempo, eu estou falando isso agora, mas talvez a vida não tivesse me dado tempo de fazer isso. Mas aquilo que a gente cresceu nos últimos anos, quando a gente vai estudar o mundo maior e leva em consideração uma frase que também você fala sempre, né, que sardinha anda com sardinha, tubarão anda com tubarão. Eu acho que quem dera, talvez no passado, eu procurasse mais tubarão no momento importante da minha vida e desse menos importância para a sardinha. Eu acho que talvez esse era um desejo, mas eu não reclamo de nada, porque tudo isso também, o fato de ter galgado esses degraus também de outra forma, também me tornou mais forte, eu acho, no momento atual. Você sabe que eu sou uma pessoa ciumenta, né? Mas o único homem que tem ciúme de homem, né? Mas eu vou falar que o Bernardo Parra está assistindo a gente, que mais ciumento que eu é ele, tá? Ele está assistindo, está aqui presente também. Queria te pedir, nós vamos falar 2 temas, depois eu vou encerrar. Eu queria que você contasse um pouco o que são as caminhadas, não as nossas caminhadas. As nossas caminhadas nós sabemos, né? Você falou de sardinha com sardinha, tubarão com tubarão, tá? O que é a oportunidade de conviver com pessoas diferentes da gente, buscar entender as pessoas com seus defeitos, com as suas qualidades, né? O que significa poder acompanhar as pessoas olhando o lado bom, olhando as coisas positivas e aprender com elas e ousar também ensinar para elas. Fala sobre as caminhadas. Assim, esse conceito das caminhadas, ele surgiu depois de eu acho que foi um livro que a gente estava lendo, alguma coisa no sentido de que a felicidade a gente não encontra no fim de um projeto, né? E obviamente o que a gente busca
no nosso dia a dia, na verdade, é o prazer de fazer o projeto. Se a gente fizer a busca da felicidade por aquilo que a gente vai encontrar no final daquele trabalho, a gente não vai encontrar nunca, porque quando chegar no final, a nossa busca de felicidade ela já é outra. Então, a gente falava que o prazer que a gente tem é o prazer de fazer do nosso dia a dia o caminho para que a gente seja feliz no dia a dia, não achando que, sei lá, daqui a um ano, quando acabar a faculdade ficar pronta, aí eu estou feliz. Não, quando acabar a faculdade ficar pronta ou quando a gente tiver empreendido e dado certo, a gente vai ter a cabeça buscando outro desafio e aí a felicidade vem depois do outro desafio. E aí que a gente começou a falar das caminhadas. E eu, quando assumi como vice-presidente lá em 2010, eu fui para a Cristina Viana e falei, Cris, me abre a agenda do Cláudio, que eu quero ver quais são os horários dele, começo do consultório, porque eu queria ficar mais com ele. E aí começou, exatos 10 anos atrás, quando eu passei minhas cirurgias para antes das 6 da manhã. E por quê? Porque daí às 7, 7h30 eu podia estar na presidência, a gente tomava um café e tal, e a nossa caminhada era eu indo passar visita e você indo para o consultório. E assim a gente passou esses 10 anos caminhando, falando do hospital, falando das pessoas que nos influenciam, como a gente aprende com os outros. Então esse é o prazer da caminhada e foi assim que ao assumir a presidência do hospital, eu forjei aquela foto, viu? Eu pedi para o fotógrafo ficar a pós que eu ia andar com você. E ele tirou uma série de fotos da gente andando e foi aí que eu te presenteei com aquela foto da nossa caminhada. Zé, e as caminhadas passaram a fazer parte, né, da nossa história, né? E eu acho que foram momentos onde a gente dividiu experiências de vida, né? O crescimento de natureza intelectual, é verdade, grande parte para o hospital, mas grande parte para as questões da vida, né? Onde imagino que consegui passar coisas para você, mas eu aprendi muitas coisas com você também, né? Ganhei entusiasmo, coragem, alguns momentos, né? Falando sobre o medo, né? Eu poderia dizer a melancolia, quer dizer, a pessoa que tem um papel de líder é uma pessoa que é solitária e muitas vezes triste, né? Porque é muito mais cômodo falar da sardinha do que falar né, dos grandes peixes, né? Infelizmente, essa pequenez, de certa forma, mexe o coração da gente e abala, né? E nada como ter alguém com quem a gente pode se abrir, e nesse sentido você é uma pessoa muito madura, né? Que a mim também ajudou e apoiou e foi absolutamente especial. Nós estamos agora às vésperas de Rosh Hashanah, Israel com grandes mudanças, né? Cenário de paz, né? Com uma série de países, nós temos aí desafios enormes, Israel colaborando muito no cenário da saúde, né? A comunidade judaica é bastante ativa no cenário do Brasil, não identificada com uma linha de governo, mas identificada com o governo do país, apoiando o Brasil. O que você pode falar para as pessoas que estão nos escutando sobre o momento da comunidade judaica e aí sim encerrar falando sobre Rosh Hashanah, a importância desse contexto da vida familiar, da vida comunitária e para o nosso país no sentido de ter integração com as outras comunidades. Ó, eu vou começar falando da nossa vida comunitária, já lendo o que o Daniel escreveu, porque eu sou feliz porque eu sou Corinthians. E ele é um grande exemplo da nova geração de liderança comunitária à frente da Hebraica, o Daniel, presidente da Hebraica. Mas, Cláudio, nós estamos num momento de mudanças no mundo inteiro. A gente vê praticamente o que essa pandemia mostrou é que ninguém é forte o suficiente para não estar sujeito a perder uma série de vidas, perder atividade econômica. Então, assim, nas relações que a gente tem, nós como comunidade judaica, talvez o mais importante e que a gente vem lutando para conseguir ter aqui no meio desta liderança, e você foi um dos grandes, eu não digo incentivador, mas foi um dos grandes promotores das renovações da liderança comunitária em todas as entidades. Você falou da Denise Antão, você falou aqui o Daniel está aqui, o Luiz Kigner, à frente da federação. Então, essa renovação ela tem sido uma grande oportunidade da gente ter, não obviamente um raciocínio único, mas um ambiente saudável de discussão, aquilo que eu falei de dissenso, mas não prescindindo da experiência
de quem esteve liderando a comunidade durante tantos anos. Liderança essa que já está representada, você citou muito bem o Jacques Terkins aqui, o Boris Baer, você mesmo que tem sido aí, apesar de não ser diretamente ligado atualmente a algum cargo na comunidade, mas você representa também um exemplo e um grande trabalho por enquanto de bastidor, mas um trabalho que vem sendo feito em busca de uma união na liderança comunitária, nas relações com nossos governantes, enfim, e com, obviamente, o exemplo de Israel, daquilo que está acontecendo lá, e a gente acaba sendo influenciado e caminhando juntos. Então, eu acho que esse momento ele é muito oportuno. Ele é muito oportuno porque tem líderes dedicados que trazem experiência, como esse que eu citei, você é um deles, e que pode fazer ainda mais pela nossa comunidade, e um senso de renovação daqueles que estão trabalhando já, e eu me incluo nesse grupo, assim como comentei o Daniel, na federação, na Unibis, e a gente tem toda a oportunidade de fazer isso chegar a uma relação muito melhor, tanto com Israel quanto com o Brasil e também até com outros países. Bem, gente, o tema hoje era liderança. Liderança para a qual a gente precisa de ousadia, precisa coragem, capacidade de mudar, porque a única grande certeza que nós temos é que a liderança ela é passageira se por acaso nós não tomarmos as medidas justamente para buscar mantê-la. E esses atributos são absolutamente fundamentais. Falamos também sobre saúde, onde quero ressaltar aqui o papel do Einstein, e particularmente o papel do Sidney Kleiner, que foi um verdadeiro capitão de time, foi um comandante com muita coragem, com muita força, com muito entusiasmo, e que se envolveu, sobretudo, até abrindo mão do contexto de relacionamento familiar em vários e vários momentos. A ideia de falar sobre medicina, e ele comentou aqui, falou do nosso hospital, falou do conceito de qualidade, rapidamente, falou da necessidade de nós mudarmos práticas, e eu quero, Sinerias, repetir a todos que você foi o grande patrocinador da mudança do modelo de relacionamento. Quer dizer, aquela discussão que nós tivemos, o que nós podíamos fazer, você era muito jovem, e a gente sabe que o relacionamento com a comunidade médica não é simples. Por quê? Porque é uma comunidade que muitas vezes tem uma dificuldade para aceitar mudanças. E você já naquele momento deu sinais de muita firmeza e de grande grandiosidade. E falamos também sobre o judaísmo, que era o quarto pilar da nossa conversa. O judaísmo que não é pela ortodoxia, e sim pelos costumes, pelas tradições. E, portanto, quero dizer que você é um grande líder, você é um grande médico, você é uma pessoa muito, muito envolvente, você é um judeu, e eu não sei de que maneira você aprendeu isso, mas você pratica o judaísmo dentro das maiores essências e dos grandes valores. Para mim foi um privilégio poder, às vésperas dos meus 60 anos, conversar com você. Tenho muito orgulho daquilo que a gente construiu nesses anos todos de convívio. Parece que estou te vendo dançar lá na Hebraica ainda, parece que os anos não passaram, tá? Aquele rapaz jovem, com os olhos claros, bonitos, vivos, transbordando energia, né? Mas que sempre foi um indivíduo que primou por uma honestidade em termos de valores, e você comprova isso todos os dias para mim. Tenho muito orgulho da nossa amizade, tenho muito orgulho de você ser o meu sucessor, tenho muito orgulho de ter o privilégio de conviver com esse homem, com esse cidadão, com esse brasileiro, com esse judeu, sobretudo com esse amigo leal, que é você, Sidney. Você se despede. Difícil, né? O Cláudio tem isso, né? Ao longo da vida ele me deixa sem conseguir falar depois dessas palavras. Mas eu que tenho que te agradecer, te parabenizar. O orgulho, o privilégio, ele é totalmente meu de ter mudado praticamente a direção da minha vida, que era exclusiva de medicina, por sua inspiração e que me fez buscar novos degraus, novos desafios e me apoia todos os dias. Mesmo quando a gente discorda, você me apoia e quando concorda, apoia também. Quer dizer, é o tipo de relação que eu sempre sonhei. As famílias, conforme a gente comentou, e aqui em casa eu tenho que agradecer a Mary por ter permitido eu galgar todos esses degraus e vocês também, a sua família, de permitir essa convivência que a gente tem, familiar praticamente. Então, eu queria agradecer essa oportunidade
de falar num outro ambiente com você. Amanhã eu vou estar com você para dar um abraço ao vivo. Parabéns pelos seus 60 anos. E realmente, olhando daqui, você parece mais novo que eu. Eu vou assumir a posição de irmão mais velho. Shana Tová, um metuká para todo mundo, Muito tá? obrigado. Um feliz ano, um ano doce para todo mundo. Sidney, um Shana beijo Tová. carinhoso, meu querido irmão. Que Deus te preserve assim. E dá um beijo na beirinha. Amém. Tchau. Vou dar. Tchau, Tchau. tchau, tchau, Obrigado. Para tchau. vocês Tchau, também. pessoal. Tchau, Tchau. tchau. Oi, Sidney, aqui Oi. dá para falar ainda. Deixa eu só guardar direitinho, tá? Só lembrando que estamos ao vivo no Zoom. Sim, vamos lá. Vamos aí. Acho que a gente pode seguir. Se tiver alguém que queira fazer alguma pergunta, seria um prazer, tá? Ainda temos mais alguns minutos, eu e o Sidney. E o que eu falei, aqueles que estão aqui numa fora agora talvez mais reservado, embora sejam muitos, né? É absoluta verdade, tá? Para mim foi um privilégio ter tido a chance de conhecer o Sidney e depois atraí-lo para a vida dentro do nosso hospital. Mas o resto ele fez tudo sozinho, né? Porque ele é preparado, ele é muito inteligente, é muito competente, muito qualificado, muito decente. E o que eu falei aí, Sidney, que eu quero que todos escutem, é que você é um amigo leal. Você não abre mão da nossa amizade, independentemente de, eventualmente, não concordar e, às vezes, eu falar coisas que eu tenho receio. Eu sempre digo, gente, eu falo para você, eu tenho medo de pedir, porque a grande probabilidade é que você vai aceitar. Tem perguntas, Larissa, para a gente? Temos sim, o Rodrigo pergunta se liderança e inovação, onde está o medo? É difícil inovar e liderar sem medo? E dá parabéns pelo evento. Vou eu ou você, Cláudio? Você, Sidney, eu sei que é entrevistado. Eu acho que a questão não é de medo, a questão é que quando a gente fala de saúde, todos os profissionais de saúde, até bem pouco tempo, eram formados com um modelo de ensino de 100 anos, quer dizer, não é medo, é um ensino que prevê autonomia, tradicionalista, e que a relação médico-paciente ela tem que ser uma relação presencial. Então, não é um medo de inovar, é um medo de tecnologia, é um preconceito em relação àquilo que representa autonomia médica. Eu acho que cada vez mais isso vai mudar à medida que a gente muda culturalmente as organizações. A gente tem feito isso no Einstein já há muitos anos. Eu vi aqui que o Jonathan da Fever estava comentando sobre o empreendimento. A Eretz-Bio começou a pandemia com 40 startups, Cláudia, ela tem 80 startups hoje. E ao fim do ano vai ter 100 startups que estão incubadas lá virtualmente. Quer dizer, até a incubação virtual ela aconteceu por causa da pandemia. Então, eu acho que esse modelo, assim como a telemedicina já foi rejeitada, ele vai mudar à medida que os preconceitos forem quebrados. E não é medo, é preconceito mesmo. O governador João Dória está mandando um abraço carinhoso para você, viu, Sidney? Obrigado. Ele não pôde ficar na live, mas está aqui escrevendo. E manda um abraço carinhoso para o Sidney. E feliz dia do irmão, tá? Então, como você é meu irmão, ele é meu irmão, então eu tenho 2 irmãos aí postiços, né? Que eu gosto e aprecio muito. Larissa, vamos lá, você daí. Vamos lá. Perguntaram como realizar um cuidado centrado e individualizado no paciente em um cenário como hoje, onde a assistência está tão padronizada. Como que vocês conseguem fazer isso no Einstein? Desculpa, você pode repetir, Larissa? Claro. Foi perguntado como realizar um cuidado centrado e individualizado no paciente em um cenário onde a assistência está tão padronizada. Olha, a assistência padronizada ela não deixa de ter o paciente como centro do cuidado, desde que você padronize para colocar o paciente no centro do cuidado. O que existe, muitas vezes, é a perversidade de modelo de remuneração que incentiva um número maior de procedimentos, um número maior de cirurgias. O que muitas vezes existe é um anseio de uma indústria ou de uma operadora de saúde que não seja a saúde perene do paciente. Quer dizer, na hora que a gente coloca o paciente no centro do cuidado, até no Einstein isso se tornou um padrão, e não é de agora, não é da minha gestão, isso vem caminhando, acho que até mesmo antes da gestão do Cláudio.
quando os princípios do Institute of Medicine foram adotados lá atrás, em 2001, se eu não me engano, quando acho que o Cláudio começava o mandato dele, mas isso já vinha no sistema Einstein de qualidade nas gestões anteriores, anterior ao Dr. Brant ainda. Então, isso acaba sendo uma política adotada que permeia a organização e culturalmente vai mudando a organização. Perfeito. Cláudia, você quer acrescentar algo? Não. Eu quero aproveitar para mandar mais perguntas para o Sidney. Perfeito. O Eliezer Machado, ele comenta que empreender e liderar na caminhada e unir a espiritualidade. Ele cita felicidade e prazer em nossos projetos, como você disse, é uma vivência do dia a dia, sem pensar no próximo desafio. Mas como vocês lidam com as expectativas? É uma pergunta bastante boa, quer dizer, a expectativa ela é sempre a melhor possível, ela é mais alta e a gente tem, eu acho que nessa forma de atuar, eu acho que é um grande interesse na parte de você engajar, de você ter uma transformação de cultura para que você possa representar e chegar no objetivo e contemplar a expectativa, né? E as expectativas não são pequenas, né? O Einstein é uma organização e até aí entra um pouco de judaísmo, né? Porque isso é um ativo da comunidade judaica, é uma verdadeira insatisfação com aquilo que foi concluído. Então, nós somos de fato infelizes sempre, né? Infelizes não, insatisfeitos. Quando a gente acaba um projeto, a gente fala, a gente poderia ter feito algo melhor do que isso. Faltou mexer um pouquinho aqui. A próxima vez a gente mexe um pouco lá. Então, isso acaba fazendo com que cada vez mais a expectativa seja cada vez maior e acaba sendo uma corda que puxa para a gente fazer mais e melhor. Sabe de uma coisa, Sidney? Eu ouvi alguma coisa a respeito da questão de espiritualidade, né? E eu vi que a Ida estava até assistindo Cláudio, a gente aqui só pelo para Zoom, né? informar que sua câmera tá sem imagem. Então vamos lá, tá? Agora sim. Eu vinha escutando você falar e parte daquilo que você dizia, a gente comentou um pouquinho de espiritualidade, né? E a espiritualidade realmente é uma coisa que a gente tem que desenvolver, né? Alguns desenvolvem até pela busca ativa, né? E o judaísmo tem muito disso, né? No meu caso, e eu queria muito registrar, porque a Ida estava assistindo a gente aqui pelo próprio Zoom, né? Porque ela foi uma pessoa que me puxou muito nisso. Eu estava descrente do judaísmo, estava descrente das minhas próprias crenças, né? No dia que eu a conheci, eu voltei e resgatei tudo aquilo que eu tinha na minha vida. E foi um grande achado, né? Eu poder me envolver com questões de natureza operacional, né? Que sempre falo que natureza quântica nem sempre é compreensível, a cartesiana é mais fácil, né? Então, buscar boas influências, pessoas que nos remetam aos nossos valores e esse lado espiritual. Eu, nesse caso, eu quero realmente dizer que o papel da Ida na minha vida fez toda a diferença. A Denise Eloy, acho que vocês conhecem bem, ela pergunta, como líderes inspiradores que vocês são, que mensagem vocês deixam para os jovens líderes da saúde? E ela estende a pergunta também para o Cláudio. Bom, isso talvez tenha até faltado um pouco falar, né, Cláudio? Porque a gente falou até de uma forma muito superficial, mas eu acho que o Einstein está onde está pelo estímulo à juventude. Eu acho que eu sou um exemplo disso, né? Do olhar para os jovens, aquilo que nós estamos cada vez mais procurando nos nossos médicos, outros profissionais de saúde, dar oportunidade e dar ouvidos para as pessoas mais jovens poderem galgar degraus e ocuparem os espaços, ainda mais num mundo que se transforma na velocidade como a gente vê a transformação acontecendo agora. Então, nosso olhar, e o Cláudio participa comigo nas reuniões que estão em conjunto, a diretoria e o conselho, nosso olhar sempre acaba sendo no intuito de eleger os médicos, os profissionais que tenham a juventude necessária para ocupar diversos ou determinados papéis, né? Isso vem acontecendo e eu atribuo a isso uma trajetória de sucesso, porque só assim a gente consegue desromper.
um Rosh Hashanah do ano retrasado, eu citei uma frase do Leandro Carnal, que a diferença entre o jovem e a pessoa não tão jovem é que o jovem sai correndo para dar um tibum na piscina sem ver se a temperatura está fria. E a pessoa não tão jovem vai lá, vai na escadinha, põe o dedo do pé, vê se está muito frio ou não e vai descendo devagarzinho. E é essa a diferença. Na saúde, e assim como outras situações da vida, a gente tem que correr e dar um pulo, independente da água estar fria ou não. E para isso que eu acho que, a bem de toda organização e de outras organizações, o papel dos jovens é fundamental. Você citou algo que eu acho que, Denise, você que nos pergunta isso, né? É algo que eu faço sempre questão de repetir, né? Uma das coisas que me incomoda é a necessidade permanente de a gente seguir prestigiando as mesmas pessoas para as mesmas funções durante períodos de tempos muito longos. Sabe, deixando de lado aspectos de meritocracia, deixando de lado aspectos de renovação, né? Que são coisas que podem acontecer de uma maneira mais ou menos presente, não existe uma receita para isso, né? O jovem é ousado, o jovem não tem nada a perder, né? Então a gente tem que incentivar, e a sorte do Einstein é que nunca a gente percebeu dentro da organização proprietários da própria organização. Mesmo quando o Einstein foi fundado, né, os médicos mais tradicionais não quiseram ir para o Einstein. Né? Quem foram justamente os médicos mais jovens. Isso criou um padrão de relação absolutamente institucional, né? Que valoriza muito o aspecto meritocrático, o aspecto do trabalho em equipe, que são condições para as quais as pessoas que têm um certo patamar, uma certa hierarquia, uma certa referência em termos dos anos e até da condição de titulação, elas não aceitam, né? E nós tivemos a sorte de fazer isso. Então, eu insisto que é uma coisa que a gente tem que fazer e fazer sempre. Perfeito. Como última pergunta, o Ademar Paz Júnior, conselheiro da Abramed, acredito que vocês conhecem, ele falou o seguinte: vivemos em uma transformação na saúde com mudanças no modelo de pagamento, que é ainda mais importante na centralidade do paciente e atenção para a eficiência. Onde pode entrar nessa equação experiência de atendimento, expectativa e contexto do paciente? Bom, no nosso caso, não é onde pode entrar. Na medida que o Einstein adotou a política da tripla meta do Institute for Healthcare Improvement, do qual nós passamos a ser parceiros estratégicos aqui para a América Latina, mas é um dos 16 parceiros estratégicos do Institute for Healthcare Improvement, e aqui vale citar que isso aconteceu ao longo de um trabalho de vários anos, mas de fato através também de uma caminhada, né, Cláudio? Mas foi outro tipo de caminhada, mas foi 5 minutos você caminhando com Don Barrick para convencer que o Einstein era capaz de exercer esse papel. Em Londres, isso foi mais ou menos em 2013, 2014. Depois nós estivemos juntos com ele novamente no ano seguinte. Mas a política do Triple Aim, ela coloca 3 principais metas no triângulo: a meta de promoção de saúde populacional ou prevenção e manejo de doenças crônicas, a outra ponta de custo per capita de tratamento ou redução do desperdício, mas aquela ponta que mudou é que ela passa a associar nas premissas de qualidade, nas mecânicas de qualidade, também o aspecto da experiência vivida pelo paciente, a experiência do cuidado, a experiência pessoal que ele tem no contato com uma organização de saúde, como um verdadeiro grilo falante daquilo que ele recebeu. E quando a gente fala de experiência, não é apenas amenidades ou um quarto adequado, a temperatura certa, não. É a capacidade dos médicos dividirem informação em tempo adequado, o paciente participar da decisão do diagnóstico ou do tratamento e, principalmente, um ambiente humanizado. Quando você traz a política do Triple Aim, a política da qualidade para a organização, com o paciente no centro, é isso que acaba permeando culturalmente, que vai permitir, de fato, a gente colocar a experiência e a vivência do paciente como algo primordial na ferramenta da qualidade. Gente, deixa eu só complementar, foi a última pergunta, mas queria dizer o seguinte: eu estou vendo inclusive as pessoas que estão aqui, pessoas queridas, né? O Boris Berenstein, que é um amigo, um colega médico de Recife, né? Cíntia Bergamo, que é minha paciente, o Jonathan Emmerich, que é um empreendedor, rapaz maravilhoso. Fiz sua sogra também está aqui, Sidney.
tá? Eu vi. Nosso querido Gobo, né? Mas eu queria também fazer só um registro que é muito carinhoso. O Bernardo Griner é um amigo meu que ele tem a idade do Zeida, para você ter uma ideia, tá? E toda sexta-feira ele telefona para desejar Shabbat Shalom para mim, tá? Então é o senhor, tá? O Bernardo está nos escutando. Não vou revelar a idade, Bernardo, tá? Mas ele é um senhor, tá? E ele toda semana me liga com entusiasmo, com carinho, para me dar um Shabbat Shalom. Quando ele não liga, eu fico até preocupado, né, Bernardo? Não deixa de me telefonar, pelo amor de Deus, tá? E eu queria, na figura dele, sabe, Sidney, dizer também para todo mundo, testemunhar, uma das coisas que mais me sensibilizou ao longo dos anos, né? Desculpa que eu repita para você e para mim, ele conhece bem essa história, né? Quando nós discutimos o futuro do Einstein, né? O Sidney me pareceu uma pessoa preparada para isso, né? Mas uma das coisas que mais me sensibilizava e que me sensibilizou e que me fez ter talvez um insight, o Sidney diz, quando você fala uma coisa, em geral você está certo. Se você cheira uma coisa, não me pergunta, é bom escutar, né? Mas era a maneira como ele tratava os avós deles, tá? Então, eu queria dizer para você, Sidney, na presença do teu pai, quem eu quero muito, sabe? Eu senti muito não poder dar um beijo no aniversário dele dos 80 anos, fiquei sabendo que nós temos 20 anos de diferença, exatamente, né? Mas na figura do teu pai aqui, dizer que eu tenho muito orgulho das coisas que você me passa, da forma respeitosa como você trata os mais velhos, pelo carinho, e não muda nunca, nunca, nunca deixe, sabe, que qualquer tipo de sedução que o poder, sabe, que a vaidade tentam de alguma forma, sabe, estimular a gente, não deixe, não deixe. Você tem resistido firmemente a isso. E talvez essa essência linda que você tem no coração, né, os olhos lindos azuis que brilhavam daquele menino do Leacá Shalom, né, é isso que te faz, sabe, ser essa pessoa especial na vida de todos nós. Obrigado. Um beijo carinhoso, amanhã te espero e obrigado para aqueles que ficaram aqui. Foi um prazer. Larissa, você é uma campeã. Avisa a Denise que ela vai perder emprego. Vou pegar você para trabalhar comigo. Obrigado, Cláudio. Tchau, É um gente. prazer. Um Parabéns, beijo. Cláudio. Aproveite seu dia. Obrigado. Um beijão. Beijão. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Encerramos, então, a live do Cláudio Lotenberg e Sidney Clark. Até mais, boa noite.